A brisa salgada do litoral nordestino soprava forte naquela tarde de verão, carregando o cheiro de mar e de terra úmida. Eu, Ana Clara, dirigia o carro alugado pela estrada sinuosa que serpenteava entre as falésias de Pipa, no Rio Grande do Norte. Ao meu lado, no banco do passageiro, sentava-se meu marido, Roberto, com os olhos fixos no horizonte, as mãos crispadas no colo. Fazia 3 anos que estávamos casados, mas naquele momento, o silêncio entre nós era mais pesado que o calor úmido que nos envolvia. O ar-condicionado do carro lutava em vão contra a umidade e gotas de suor escorriam pela minha nuca, misturando-se à ansiedade que me consumia. Tudo havia começado meses antes, em Natal, onde morávamos. Roberto era engenheiro civil, daqueles que subiam na vida com projetos ambiciosos e contatos certos. Eu, professora de história em uma escola particular, sempre admirei sua determinação, mas ultimamente ele mudara. Noites em claro, telefonemas sussurrados no banheiro e uma pilha de contas que não batiam. Eu descobrira por acaso, vasculhando o celular dele enquanto ele tomava banho. Mensagens de um contador, falando em lavagem e desvio de fundos de uma obra pública na orla. Milhões de reais evaporados, e Roberto no centro de tudo. Quando o confrontei, ele negou, jurou que era mal entendido, mas seus olhos traíam o pânico. Você não entende, Ana. É complicado, dissera ele naquela noite, a voz rouca de cansaço. Se isso vazar, a gente perde tudo. A casa, o carro, nossa vida. Eu quis acreditar nele, mas o medo me corroía. Decidi investigar sozinha, conversei com um amigo advogado em segredo. Ele confirmou. Era fraude, e grande. Roberto poderia ir para a cadeia por anos. Eu o amava ainda, ou pelo menos amava o homem que ele fora. Mas não podia compactuar com aquilo. Planejei confrontá-lo de novo, longe de casa, em uma viagem que marquei como romântica para acalmá-lo. Pipa era perfeita. Praias desertas, falésias imponentes, um lugar para conversas sinceras. Ou assim eu esperava. O carro subia a última curva da estrada, o Oceano Atlântico se abrindo abaixo de nós como uma vastidão azul e furiosa. Ondas quebravam contra as rochas, espumando brancas, e gaivotas gritavam no céu nublado. Estacionamos no mirante improvisado, uma área de terra batida com vista para o abismo. O sol poente tingia as falésias de laranja, mas o vento uivava, prometendo uma tempestade. — Por que viemos aqui, Ana? — Esse lugar é perigoso, murmurou Roberto, descendo do carro com relutância. Ele usava uma camisa polo branca, agora amarrotada, e shorts caqui. Seu rosto, outrora bonito e confiante, estava marcado por olheiras profundas. — Preciso falar com você, amor, sobre o que eu vi no seu celular, respondi, minha voz tremendo apesar da determinação. Caminhei até a beira da falésia, mantendo distância segura da borda irregular. O ar era salgado, carregado de iodo, e o som das ondas ecoava como um rugido distante. Meu coração batia forte. Eu vestia um vestido leve de algodão, sandálias simples, e carregava uma bolsa com o celular e as anotações do advogado. Ele se aproximou, os olhos semicerrados contra o vento. Eu disse que era nada. Você está paranoica. Vamos voltar para o hotel, tomar um drink. Não, Roberto, eu sei da fraude. Os desvios na obra da Marina, você pode ser preso. Mas eu te ajudo, a gente denuncia juntos. Talvez pegue um acordo. As palavras saíram apressadas, carregadas de esperança e medo. Eu me virei para ele estendendo a mão, mas ele recuou, o rosto contorcido em uma máscara de raiva que eu nunca vira. Você contou para alguém? Para o seu amigo advogado? Rosnou ele, a voz baixa e ameaçadora. O vento bagunçava seu cabelo e ele deu um passo à frente, os punhos cerrados. Não, eu juro, só quero resolver isso. Por nós. Lágrimas embaçavam minha visão, mas eu as segurei. O sol mergulhava no horizonte, lançando sombras longas sobre as rochas abaixo. A falésia caía uns 50 metros até o mar, um penhasco traiçoeiro onde turistas já haviam escorregado. Eu me afastei instintivamente, sentindo o chão instável sob os pés. Ele riu, um som amargo e sem humor. Você é burra, Ana. Burra e teimosa. Se você abrir a boca, acaba com tudo.
Comigo, com você. Seus olhos, outrora cheios de carinho, agora brilhavam com desespero. Ele avançou de novo, mais perto da borda. Roberto, por favor. Supliquei, o pânico subindo pela garganta. O vento uivava mais forte, carregando o cheiro de chuva iminente. Nuvens escuras se acumulavam no céu, e o primeiro trovão ribombou ao longe. Ele não ouviu, ou fingiu não ouvir. Com um movimento rápido, impulsionado pela fúria, ele me empurrou. Suas mãos fortes nas minhas costas, um forcejar breve, e eu estava voando. O mundo girou em um borrão de céu e mar. Gritei, o som engolido pelo vento enquanto caía. O ar me chicoteava, o vestido se inflando como uma asa inútil. Abaixo, as rochas afiadas e as ondas vorazes pareciam me chamar. No instante final, antes do impacto, sussurrei para mim mesma, um instinto de sobrevivência que brotara do nada. Finja que está morta. O corpo bateu contra uma saliência na falésia, não diretamente no mar, mas em um emaranhado de arbustos e terra solta, uns 20 metros abaixo da borda. Dor explodiu em todo o lado. Costelas rachadas, braço torcido, a cabeça latejando. Rolei mais um pouco, parando em uma pequena plataforma natural, escondida pela vegetação densa. O mar rugia perto, salpicando espuma, mas eu não caíra na água. Milagrosamente, não, realisticamente, pensei em meio à agonia. A falésia irregular me salvara. Fiquei imóvel, ofegante, o sangue escorrendo do corte na testa. Acima, ouvi passos. Roberto se inclinava na borda procurando. Ana! Meu Deus! Sua voz ecoou, fingindo pavor. Mas eu sabia. Ele esperava que eu estivesse morta, silenciada para sempre. O sol se pôs completamente, mergulhando o penhasco na penumbra. A chuva começou, fina e insistente, lavando o sangue do meu rosto. Dor lancinante pulsava em cada respiração, mas a adrenalina me mantinha alerta. Eu não gritaria, não ainda. Fingiria estar morta, como sussurrara. Sobreviveria a isso, e faria ele pagar. Mas primeiro, precisava sair dali viva. Com esforço arrastei-me para as sombras, o coração martelando como um tambor de guerra. A noite caía, e com ela, minha nova realidade. A chuva caía agora com mais força, transformando a terra solta da plataforma em uma lama escorregadia que grudava no meu vestido rasgado. Meu corpo era um mapa de dor. O braço esquerdo pendia inútil, provavelmente quebrado, e cada respiração enviava facadas agudas no peito, como se as costelas rachadas protestassem contra o ar úmido. O corte na testa latejava, e o sangue misturava-se à água, escorrendo salgado para os olhos. Eu me encolhi nos arbustos espinhosos, o coração ainda disparado, ouvindo os sons da noite que se instalava sobre as falésias de Pipa. O mar, lá embaixo, batia furioso contra as rochas, um rugido constante que abafava meus gemidos abafados. Acima, os passos de Roberto ecoavam na borda. Ele gritava meu nome, a voz falsamente desesperada, como um ator ruim em uma novela barata. Ana, meu Deus, Ana Clara, alguém me ajude! Mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo da noite em que ele mentiu sobre as contas, suave como mel envenenado. Ele esperava que eu tivesse caído no mar, engolida pelas ondas, e que o corpo nunca fosse encontrado. 3 anos de casamento, e eu me sentia uma tola por ter ignorado os sinais. As noites em que ele chegava tarde, cheirando a cigarro e segredos, as viagens de trabalho para Mossoró, onde os contatos dele na construção civil fervilhavam com corrupção. Eu o amava, sim, mas o amor agora era uma ferida aberta, sangrando raiva e traição. Fiquei imóvel, fingindo a morte que ele desejava. O vento uivava entre as falésias, carregando o cheiro de sal e podridão das algas presas nas pedras. Minutos se arrastaram como horas, até que ouvi o motor do carro ligando ao longe. Ele ia embora, provavelmente para o hotel em Tibau do Sul, para armar a história. Um acidente trágico, uma esposa distraída na beira do precipício. Meu celular estava na bolsa que caíra comigo, mas a tela rachada piscava fraca, sem sinal. A bateria estava pela metade,
Eu precisava racionar. Com dentes cerrados, arrastei-me para o lado, testando o terreno. A plataforma era estreita, uns 3 metros de largura, cercada por um declive íngreme coberto de vegetação rasteira. Cactos espinhosos e arbustos de jurema, típicos daquela costa potiguar. Eu vou sair daqui, sussurrei para mim mesma, a voz rouca e fraca. O instinto de sobrevivência que me fizera sussurrar, finja que está morta, agora me impulsionava. Não era hora de chorar, era hora de lutar. Apoiei-me no braço bom e comecei a descer, centímetro por centímetro, as unhas cravando na terra úmida. Cada movimento era uma agonia. O vestido se rasgava mais, arranhando a pele, e a chuva tornava tudo escorregadio. Lá embaixo, via as luzes distantes de Pipa, as barracas de praia e os bares iluminados por fogueiras, onde turistas brasileiros e gringos dançavam forró sob o céu chuvoso. Mas entre mim e a areia havia uns 30 metros de rocha irregular. Um labirinto de penhascos que os guias locais chamavam de Trilha dos Suicidas, por causa dos acidentes. O braço doía tanto que lágrimas quentes se misturavam à chuva no meu rosto. Pensei na minha vida em Natal, a casa no bairro de Tirol, com o quintal cheio de hibiscos, as aulas na escola, onde eu contava histórias de independência e coragem para adolescentes que me olhavam com admiração. Eu era forte, ou pelo menos fingia ser. Roberto me roubara isso, me transformara em vítima. Mas não mais. Um passo de cada vez, Ana. Motivei-me ignorando o pânico que subia pela garganta. O trovão ribombou de novo, e um raio iluminou o céu, revelando o abismo abaixo. Depois de o que pareciam horas, na verdade, uns 40 minutos, cheguei a uma saliência maior, uma espécie de prateleira natural uns 10 metros acima da praia. Ali o vento era menos forte, mas o barulho das ondas era ensurdecedor. Meu corpo tremia de frio e exaustão. A hipotermia começava a se instalar, com a temperatura caindo para uns 20 graus naquela noite de verão atípica. Tentei acender a lanterna do celular, mas a tela congelou. Sem sinal, sem chamadas. Foi quando ouvi vozes. Não de Roberto, graças a Deus, mas de locais. Pescadores provavelmente voltando da rede noturna. Ô Zé, olha ali embaixo. Tem gente na rocha, gritou uma voz rouca com sotaque nordestino carregado ecoando da praia. Meu coração acelerou. Podia ser salvação ou armadilha se Roberto tivesse alertado alguém. Mas eu não tinha escolha. Com o restinho de forças, ergui o braço bom e acenei debilmente, gritando. Ajuda, por favor, me ajudem! As vozes se aproximaram. 2 homens na casa dos 50 surgiram na base da falésia, carregando lanternas e redes de pesca. O mais velho, de pele curtida pelo sol e barba rala, era Seu Manuel, como se apresentou depois. O outro, mais jovem, Seu Zé, tinha olhos alertas e um boné do América de Natal. — Ô moça, que diabos aconteceu? Você caiu? Perguntou Seu Manuel, a voz preocupada enquanto subia a trilha improvisada com a agilidade de quem conhecia cada pedaço daquela costa. — Sim. Acidente, meu marido. Ele achou que eu morri. Respondi entre soluços, as palavras saindo entrecortadas pela dor. Não contei tudo. Ainda não. Confiança se constrói devagar, especialmente em um lugar como Pipa, onde turistas somem e histórias circulam como o vento. Eles me alcançaram rápido, ajudando-me a descer o último trecho com cuidado. Seu Zé improvisou uma tipóia com a rede para imobilizar meu braço, enquanto Seu Manuel me dava goles de cachaça de uma garrafinha. Pra dor, filha, e para aquecer o sangue. O álcool queimou a garganta, mas aliviou um pouco a agonia. Na praia, a areia molhada grudava nos pés descalços, e o cheiro de peixe fresco misturava-se ao meu suor e sangue. Eles me levaram para a cabana de Seu Manuel, uma estrutura simples de taipa no mirante do Chapadão, longe dos hotéis chiques. Lá, sob a luz fraca de um lampião a querosene, Seu Manuel chamou a esposa, Dona Lúcia, uma mulher robusta de 60 anos que limpou meus ferimentos com ervas e água fervida. Você tá com costelas machucadas, braço quebrado, mas nada que não se resolva com tempo e médico, disse ela, os olhos maternais cheios de compaixão. Enquanto isso, Seu Zé ligou para o posto de saúde em Tibau do Sul, descrevendo minha queda acidental.
Eu hesitei em contar a verdade. Meu marido. Ele me empurrou, por causa de uma briga feia. Fraude no trabalho dele. Eu sei demais. As palavras saíram baixas, como uma confissão. Dona Lúcia apertou minha mão, o rosto endurecendo. Aqui no Nordeste a gente sabe de maridos assim, filha. Mas você tá viva, e isso é o que importa. A gente te protege até você falar com a polícia. Enquanto esperávamos a ambulância, sentei-me na rede, o corpo exausto, mas a mente clara pela primeira vez em meses. Roberto achava que eu estava morta, silenciada. Mas eu renascia ali, na humildade daquela cabana, com o apoio de estranhos que me viam não como vítima, mas como sobrevivente. A chuva batia no telhado de palha e o mar cantava sua canção eterna. Amanhã, eu contaria tudo. Amanhã, ele pagaria. Mas por hora, pela primeira vez, senti um vislumbre de força própria. Não mais a esposa dele, mas Ana Clara, inteira e determinada. A noite avançava, e com ela, minha transformação começava. A ambulância chegou por volta das 2 da manhã, cortando a escuridão das falésias com suas luzes piscantes e o sirene uivando como um lamento. O posto de saúde de Tibau do Sul era um prédio baixo e simples, com paredes brancas descascadas pelo salitre e um cheiro forte de desinfetante misturado ao ar úmido da noite. Dona Lúcia insistiu em me acompanhar, segurando minha mão boa como se eu fosse uma filha perdida, enquanto seu Manuel e seu Zé ficavam na cabana, prometendo vigiar o horizonte por qualquer sinal de Roberto. Meu corpo doía a cada solavanco na estrada de terra, o braço imobilizado pela rede improvisada latejando como um coração exposto. O médico de plantão, um homem magro de uns 40 anos chamado Dr. Paulo, me examinou sob a luz crua de uma lâmpada fluorescente. Fratura no úmero, costelas trincadas, laceração na testa e contusões generalizadas. Você teve sorte, moça. Uns centímetros a mais e seria o mar, disse ele, a voz calma mas firme, enquanto limpava o corte com gaze embebida em álcool. Eu gemi, as lágrimas escorrendo involuntárias, mas o analgésico que ele injetou logo começou a embotar a dor, deixando-me em um torpor exausto. Como isso aconteceu? Queda de falésia? Hesitei olhando para Dona Lúcia, que assentiu encorajadoramente. Não foi acidente. Meu marido. Ele me empurrou. Brigamos por causa de uma fraude no trabalho dele. Ele achou que eu ia denunciar. As palavras saíram baixas, como se eu as estivesse testando no ar. Dr. Paulo parou, os olhos se estreitando atrás dos óculos. Empurrou? Isso é tentativa de homicídio. Preciso chamar a polícia. Meu estômago revirou. Polícia significava perguntas, provas, e Roberto era esperto, engenheiro com contatos na prefeitura de Natal. Mas ali, na segurança daquele consultório apertado, com o som distante das ondas filtrando pelas janelas gradeadas, eu soube que não havia volta. Enquanto esperavam os raios-x, Dona Lúcia me trouxe um copo de chá de boldo, quente e amargo que acalmou o enjoo. Aqui no litoral a gente vê de tudo, filha. Maridos ciumentos, brigas por dinheiro, mas você é professora, né? Inteligente. Não deixa isso te engolir. Seus olhos enrugados pelo tempo e pelo sol brilhavam com uma sabedoria dura, forjada em anos de vida simples na praia. Eu contei mais aos poucos. As mensagens no celular, o advogado amigo, os desvios na obra da Marina. Ela ouvia balançando a cabeça e, quando terminei, apertou meu ombro. Ele vai cair, Ana Clara. Mas você precisa ser forte. Amanhã a gente vai para a delegacia em Pipa. A polícia chegou 1 hora depois. 2 agentes uniformizados que cheiravam a cigarro e café ralo. O mais velho, Sargento Oliveira, era um potiguar nato, com bigode espesso e sotaque arrastado. Ele anotou tudo em um caderno amarelado, franzindo a testa. Seu marido, Roberto, nome completo? Eu forneci, e ele murmurou algo sobre checar registros. A gente já ouviu falar de irregularidades nessa obra. Se você tem provas, isso vira caso federal. Mas o ceticismo em sua voz me cortou. Mulheres em situações assim eram comuns. Mas sem corpo ou testemunhas, era palavra contra palavra. Ele pode ter fugido ou fingido um acidente. Vamos te proteger, mas precisa de depoimento formal. Deixaram-me no posto até o amanhecer,
com uma cama improvisada em uma salinha nos fundos. O sol nasceu tímido, filtrando através das persianas, tingindo o quarto de um laranja suave. Meu braço estava engessado agora e as costelas enfaixadas, mas a dor emocional era pior, um vazio onde o amor por Roberto estivera. Pensei nele acordando no hotel sozinho, talvez aliviado, montando a história para a família em Natal. Minha mãe, em Mossoró, ia sofrer. Ela adorava Roberto. Via nele o genro perfeito. Mas eu não podia mais mentir por ele. Dona Lúcia me ajudou a vestir uma blusa limpa que ela trouxera da cabana e juntas pegamos um táxi para a delegacia de Pipa, um prédio moderno, mas lotado, com ventiladores zumbindo contra o calor que já subia. O ar cheirava a suor e papel velho, e turistas entravam e saíam com queixas de furtos nas praias. Meu depoimento foi longo, exaustivo. Descrevi o empurrão, o sussurro para mim mesma, a descida pela falésia. Mostrei o celular recuperado da bolsa, com as mensagens antigas, provas digitais que o técnico confirmou serem autênticas. Sargento Oliveira ligou para Natal, confirmando a identidade de Roberto. Ele registrou um boletim de ocorrência ontem à noite. Disse que você escorregou sozinha, que ele viu o corpo cair no mar. Tá no hotel ainda, fingindo luto. Meu sangue gelou. Ele estava perto, a uns 10 quilômetros dali tramando. Não o deixem me aproximar dele, pedi a voz trêmula. O sargento assentiu, mandando uma viatura para interrogá-lo. Enquanto esperava, sentei no banco duro da delegacia, o gesso pesado no braço, sentindo o peso da traição como uma âncora. Dona Lúcia ficou ao meu lado, contando histórias de sua juventude, como sobreviver a um marido alcoólatra fugindo para a praia com os filhos. A força vem de dentro, menina. E de quem te apoia? Seu Manuel e Zé são como família agora. Horas se passaram, o sol escaldante batendo nas janelas, tornando o ar sufocante. Finalmente, Oliveira voltou, o rosto sério. Seu marido nega tudo. Diz que foi acidente, que você estava estressada com o casamento. Mas as mensagens batem. Vamos prendê-lo por suspeita de homicídio tentado. E a fraude? Isso vai para a PF. Alívio misturado a terror me invadiu. Roberto preso? Nossa vida em Natal desmoronando? Mas era justiça. E eu a queria. Saí da delegacia com Dona Lúcia, o sol do meio-dia queimando a pele, o vento salgado soprando dos coqueiros. Meu celular, agora com sinal, tocava com mensagens da família. Minha mãe preocupada, perguntando onde eu estava. Respondi breve. Sobrevivi a um acidente. Explico depois. Caminhei pela rua principal de Pipa, passando pelas lojinhas de artesanato e bares com redes de descanso, sentindo os olhares curiosos dos turistas. O apoio dos locais me ancorava. Seu Manuel aparecera com um carro emprestado, pronto para me levar de volta à cabana. Você não está sozinha, Ana. Aqui a gente cuida dos nossos. Naquela tarde, deitada na rede da cabana com o mar visível entre as dunas, refleti sobre o que viria. Roberto seria confrontado, a fraude exposta, e eu, livre, mas marcada. A dor física cicatrizaria, mas a emocional, só o tempo diria. Pela primeira vez, vi meu crescimento. De esposa cega a mulher resiliente, impulsionada pela bondade de estranhos. O sol se punha novamente sobre as falésias, e eu sussurrei para o vento. Eu sobrevivi, e agora eu luto. A noite prometia calmaria, mas eu sabia que o confronto final se aproximava. O sol do meio-dia castigava as ruas de Pipa, transformando o asfalto em uma frigideira onde o calor subia em ondas trêmulas, misturando-se ao cheiro de peixe grelhado das barracas na praia. Eu, Ana Clara, caminhava devagar ao lado de Dona Lúcia, o gesso no braço esquerdo pesando como uma âncora, cada passo enviando pontadas nas costelas enfaixadas. O vestido limpo que ela me emprestara, um modelo simples de algodão florido, largo o suficiente para não roçar as feridas, balançava com a brisa salgada, mas nada aliviava o cansaço que me consumia. Meu rosto, inchado e marcado pelo corte na testa, atraía olhares curiosos dos turistas que lotavam as calçadas com suas camisetas encharcadas de suor e chapéus de palha. Pipa pulsava com vida, forró ecoando de um bar próximo, crianças correndo atrás de sorvetes de coco,
e o mar azul turquesa lambendo a areia branca, como se nada de sombrio tivesse acontecido naquelas falésias. Na cabana de seu Manuel, o ar era mais fresco, filtrado pela brisa que entrava pelas janelas sem vidro. Ele e seu Zé esperavam na varanda de madeira, fumando cigarros de palha e bebendo café coado em pano. "Ô, Ana, você tá com cara de quem lutou com o diabo e venceu", brincou seu Manuel, o bigode grisalho tremendo com o sorriso, mas os olhos sérios revelando preocupação. Ele era um homem de mãos calejadas pelo mar, com tatuagens desbotadas nos antebraços de anos pescando sardinhas na rede. Seu Zé, mais quieto, assentiu, oferecendo uma cadeira de plástico. "A polícia ligou. Seu marido tá na delegacia agora, negando tudo. Mas eles encontraram mais coisas no carro dele. Papéis da obra, contas falsas. Meu estômago se contraiu. Roberto, preso em uma cela fria de pipa, longe de seus ternos caros e contatos em Natal. Eu o imaginei ali, o rosto pálido suando frio enquanto os agentes reviravam sua vida. 3 anos de casamento. E agora isso. Ele, o arquiteto da nossa ruína, e eu, a testemunha que ele tentara apagar. Dona Lúcia preparou um almoço simples, peixe frito com farofa e suco de caju fresco, insistindo que eu comesse para ganhar forças. "Não adianta ser forte de barriga vazia, filha. Come, que o dia ainda está longe de acabar." Seus gestos maternais, tão comuns naquela costa nordestina, onde as famílias se unem como teias de aranha, me ancoravam. Eu não era mais a professora isolada de Natal. Aqui, com esses estranhos que se tornavam família, eu me sentia vista, valorizada. O telefone tocou por volta das 3 da tarde, o toque estridente cortando o zumbido das cigarras. Era o sargento Oliveira, a voz rouca pelo rádio. "Ana Clara? Vem para a delegacia. Seu marido quer falar com você. Separado por grades, claro, e a PF está envolvida agora. Os desvios na Marina somam mais de 2 milhões. Ele vai afundar." Meu coração acelerou, um misto de medo e fúria subindo pela garganta como bile. Ir até lá significava encarar o monstro que eu chamara de marido, mas também fechar o ciclo. Dona Lúcia me acompanhou no carro de seu Manuel, uma picape velha que rangia nas curvas da estrada de terra, o cheiro de diesel misturando-se ao perfume de jasmim silvestre que brotava nas margens. A delegacia fervilhava mais que o normal, com o calor amplificando o suor dos funcionários e o burburinho de casos rotineiros, brigas de bar, furtos de mochilas na praia. Oliveira me levou a uma salinha nos fundos, com paredes de bloco cinza e uma mesa de metal enferrujada. Atrás de uma grade enferrujada, sentava-se Roberto algemado, a camisa polo amarrotada e suja, o cabelo desgrenhado caindo sobre a testa suada. Seus olhos, outrora confiantes, agora estavam vermelhos e evasivos, evitando os meus. O ar era abafado, carregado de umidade e tensão, e o ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o cheiro de mofo. "Ana, graças a Deus você tá viva", murmurou ele, a voz falsamente aliviada, como se estivéssemos em uma reconciliação de novela. Mas eu via o pânico por trás, o cálculo frio do engenheiro que sempre planejava saídas. "Viva! Você me matou, Roberto. Me empurrou para me calar, como se eu fosse uma conta a ser zerada", respondi, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Avancei um passo, o gesso roçando a mesa. As mensagens, os papéis, tudo está exposto. A fraude na Marina, os contatos com o contador, você arruinou vidas por dinheiro, e a minha por medo. Ele baixou a cabeça, os ombros curvando-se. "Eu fiz por nós, Ana. A obra estava atrasada, a crise. Se eu não desviasse, perdíamos tudo. Você não entende o mundo dos negócios." Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de derrota, não de remorso. "Me perdoa. A gente pode recomeçar. Eu confesso, pego um acordo, e você? Você só me quieta." Ri, um som amargo que ecoou na salinha. "Recomeçar? Você me transformou em fantasma, Roberto. Mas eu renasci, e vou contar tudo. Na justiça, na imprensa, para a família. Minha mãe vai saber quem você é de verdade." As palavras saíam como veneno purificador, aliviando o peso que eu carregava há meses. Oliveira observava em silêncio, anotando,
enquanto Dona Lúcia esperava do lado de fora, uma presença silenciosa de apoio. Ele estendeu a mão algemada, suplicante. Por favor, Ana, pelo que a gente teve. Mas eu me virei, o coração endurecido pela traição. O que a gente teve acabou na falésia. Adeus. Saindo da delegacia, o sol poente tingia o céu de vermelho, como sangue diluído no mar. No carro de volta, seu Manuel ligou o rádio, uma música de Luiz Gonzaga enchendo o ar com sanfona e zabumba, um hino à resiliência nordestina. Dona Lúcia apertou minha mão. Você foi corajosa, filha. Agora descansa. Amanhã, a vida segue. Na cabana, jantei com eles. Vatapá quente e tapioca recheada, rindo pela primeira vez em dias de histórias de pescarias malucas e tempestades que varriam a costa. Seu Zé prometeu me levar a Natal no dia seguinte, e eu planejava voltar à escola, contar minha história como lição de coragem e reconstruir peça por peça. Deitada na rede sob as estrelas, o mar sussurrando ao longe, senti o crescimento brotar como uma muda após a chuva. Roberto pagaria, a PF confirmara as provas, e o julgamento viria em meses. Mas eu era livre, fortalecida pelo apoio daqueles que me salvaram não só o corpo, mas a alma. A brisa salgada secava minhas lágrimas finais, e pela primeira vez, o futuro parecia um horizonte aberto, cheio de possibilidades reais. Eu sobrevivera, e agora eu vivia.